Existem diversos perfis de assassinos em série. Assim, podemos dividi-los por idade, mas não pela idade em que eles têm hoje, mas que eles tinham quando começaram a cometer os seus crimes, chamando a atenção para os que começaram a assassinar apenas depois dos 50 anos de idade. Curioso, né? Vamos ver que brutalidade não tem idade para surgir. Vamos lá. E aí, terrófilo, Mauro Plachino aqui. Os serial killers idosos são um grupo relativamente raro, mas ainda existem alguns casos famosos. Embora a maioria dos serial killers comece a matar quando são mais jovens, entre os 20 e 30 anos, alguns começam a matar quando são um pouco mais velhos. Segundo o FBI, a idade média em que os serial killers começam a matar é 28 anos. No entanto, há casos de serial killers que começam a matar quando já tinham mais de 50. Um estudo publicado em 2016 na revista Journal of Interpersonal Violence analisou 100 casos de serial killers idosos. Os resultados mostraram que a maioria eram homens brancos e de classe média ou alta, o que não surpreende nem um pouco, né? Mas muitos deles tinham histórico de abuso na infância ou algum tipo de trauma. Parece piada quando falamos de idosos matando, mas eles podem ser tão perigosos quanto jovens. Eles são mais experientes e habilidosos em cometer assassinatos e tendem a ser mais difíceis de detectar também. Mas antes de eu me aprofundar sobre eles, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre terror e suspense todas as semanas. Assim, eu consigo te trazer cada vez mais histórias de crimes e curiosidades. Mas voltando aos assassinos idosos, as motivações deles são variadas, mas algumas das mais comuns incluem ter controle sobre outra pessoa, ter prazer em matar, ganância e vingança. E os métodos de assassinato mais comuns são estrangulamento, asfixia e envenenamento. Esses métodos são normalmente usados pois são relativamente silenciosos e discretos, o que pode facilitar as suas fugas. Mas vou trazer casos bem diferentes disso também. Outra semelhança entre eles são as vítimas. Normalmente são pessoas mais vulneráveis, como outros idosos, deficientes ou até prostitutas. Os fatores que podem levar a uma pessoa a se tornar um serial killer numa idade mais avançada são variados, mas incluem transtornos mentais como psicopatia ou transtorno de personalidade antissocial, que podem levar a comportamentos violentos e antissociais. Também temos o abuso na infância, traumas como combates ou catástrofes naturais, depressão e ansiedade, e por último, a dependência de drogas ou álcool. Com o perfil do serial killer analisado de maneira geral, vamos falar do específico e contar a história de algum dos mais famosos que temos registro. A primeira é Dorothea Puente, nascida em 1929. Dorothea cometeu seus crimes entre 82 e 88, quando tinha entre 53 e 59 anos. Ela se passava por uma voluntária que ajudava idosos ou pessoas com deficiência mental. Ela atraía essas pessoas para sua casa, onde as matava e roubava seus cheques de seguro social. Ela costumava envenenar as suas vítimas com barbitúricos ou drogas para dormir e então enterrá-las no quintal da sua casa. Ela foi descoberta após a polícia receber uma denúncia de um vizinho sobre um odor fétido vindo desse seu quintal. A polícia encontrou os restos mortais de 7 pessoas no local, incluindo 3 dos seus inquilinos. Ela foi considerada culpada de 9 assassinatos e condenada à prisão perpétua, e morreu na prisão em 2011 aos 82 anos. Nosso segundo serial killer é Albert Fish, nascido em 1870. Fish cometeu seus crimes entre 1929 e 28, quando tinha entre 54 e 58 anos. Ele foi condenado por assassinar pelo menos 5 crianças, incluindo 2 meninas de apenas 6 e 7 anos. Fish era um sádico e um canibal que torturava e mutilava suas vítimas antes de matá-las. Ele confessou ter cometido pelo menos 3 assassinatos de criança, mas a polícia acredita que ele pode ter sido responsável por mais.
Inclusive, ele foi descoberto após enviar uma carta à família Budd de Nova York confessando o assassinato do seu filho Grace Budd. Na carta, ele descreveu em detalhes como torturou e matou a criança. Com a carta, a polícia foi capaz de rastreá-lo e assim prendê-lo, em 1934. Assim, ele foi considerado culpado de assassinato, estupro e condenado à morte na cadeira elétrica, sendo executado em 1936 aos 65 anos. Nosso terceiro assassino é Stephen Paddock. Ele não é bem um serial killer, mas um assassino em massa. Em 2017, ele abriu fogo contra um público de 22 mil pessoas em um festival de música country no Las Vegas Strip, matando 58 pessoas e ferindo mais de 850. Quando ele cometeu o crime, ele tinha 64 anos. Até hoje, os motivos de Paddock para o tiroteio são desconhecidos. A polícia investigou várias possibilidades, incluindo terrorismo, ódio racial ou religioso e problemas mentais, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Paddock era um contador aposentado que vivia em Nevada. Ele era um apostador compulsivo e tinha uma coleção de armas de fogo, mas não tinha antecedentes criminais e não havia sinais de que estava planejando o tiroteio. Esse tiroteio acabou se tornando o mais mortal da história dos Estados Unidos e levantou questões sobre a segurança pública e sobre a necessidade de maior regulamentação das armas de fogo. A polícia encontrou várias armas e munições no quarto do hotel de Paddock, junto a um plano de fuga, que incluiu uma van cheia de combustível e suprimentos. Mas Paddock acabou se suicidando no local do crime. Nossa quarta serial killer é Tamara Samsonova. Ela sim era uma serial killer, conhecida como Vovó Estripadora ou Baba Yaga, e cometeu pelo menos 14 assassinatos entre 1992 e 2015 na Rússia. Suas vítimas eram geralmente homens e mulheres idosos que ela conhecia, incluindo vizinhos, amigos e familiares. Samsonova era uma mulher solitária e isolada que sofria de esquizofrenia. Ela alegava que as suas vítimas a haviam ofendido de alguma forma, o que a motivava a matá-las. Ela foi descrita como uma assassina extremamente cruel, que desmembrava seus corpos e às vezes até comia partes deles. Samsonova foi presa em julho de 2015, aos 68 anos, e foi condenada à prisão perpétua em 2016. Ela foi descoberta após câmeras de segurança flagrarem carregando sacos suspeitos da sua residência. Os sacos continham os restos mortais da sua vizinha e amiga Valentina Ulanova, de 79 anos, de quem estava tomando conta. Por último, temos Faye e Ray Copeland. Seus crimes os levaram a entrar para a história como o casal mais velho já condenado à morte nos Estados Unidos. Eles foram condenados por matar 5 andarilhos em sua fazenda em Mooresville, Missouri. Faye nasceu em 1921 e casou-se com Ray em 1942. O casal tinha um longo histórico de atividades criminosas, incluindo furtos, fraudes e golpes. Na década de 70, eles se mudaram para uma fazenda em Missouri, onde começaram a matar os andarilhos. Ray era o principal assassino, mas Faye Copeland ajudava a atrair as vítimas para a fazenda. As vítimas eram enterradas em covas rasas no próprio local. Eles foram presos em 89 e em 91 foram sentenciados à morte. Ray Copeland morreu na prisão em 93. A sentença de Faye Copeland foi comutada para prisão perpétua em 99 devido à sua idade e saúde debilitada e acabou se tornando a mulher mais velha no corredor da morte. Mas ela acabou morrendo na prisão em 2003. Apesar dos assassinatos, os Copeland foram descobertos em 89 após um homem chamado Dennis Murphy ser preso por escrever cheques sem fundo. Ele alegou que esses cheques haviam sido dados a ele pelos Copeland. Assim, a polícia os investigou e descobriu que eles tinham um longo histórico de atividades criminosas, incluindo a venda de gado roubado. Com isso, a polícia invadiu a fazenda e acabou descobrindo os corpos e os prendeu. Com os Copeland visto, vou deixar aqui um assassino extra que sai um pouco do perfil dos demais do vídeo, pois ele não cometeu seus crimes apenas aos 50 anos. Ele é Samuel Little. Little nasceu em 1940 e confessou ter matado 93 mulheres entre 70 e 2005.
Com isso, ele é considerado o serial killer mais prolífico da história dos Estados Unidos, ou seja, com mais vítimas do que qualquer outro assassino conhecido. Little nasceu em Reynolds, Carolina do Norte, e teve uma infância difícil, sofrendo abuso físico e sexual e lutou contra o vício em drogas e álcool. Ele geralmente atacava mulheres vulneráveis, como prostitutas e usuárias de droga. Ele as estrangulava ou as espancava até a morte. Por incrível que pareça, Little foi preso em 2012 quando tinha 71 anos por roubo de carro, e enquanto estava na prisão, ele começou a confessar os seus assassinatos para os detetives e desenhou retratos de suas vítimas e forneceu detalhes sobre todos os seus crimes. Com base nas suas confissões, os detetives foram capazes de identificar 50 das suas vítimas, sendo acusado por 34 desses casos. Em 2014, ele foi condenado à prisão perpétua e acabou morrendo na prisão em 2020 aos 80 anos. Mas além das 93 vítimas que ele confessou ter matado, ele é suspeito de ter cometido muitos outros, e os detetives acreditam que ele pode ter matado até 120 mulheres. Esses são apenas alguns dos muitos serial killers mais velhos que foram registrados, com um acréscimo de Little, que matou desde os 30, mas foi além dos 50 e continuou matando por muito mais tempo. E embora sejam relativamente raros, eles podem ser tão perigosos quanto jovens. Idade não está relacionada à brutalidade que uma pessoa pode cometer. E aí, conhece mais histórias de assassinos com idade mais avançada? Compartilhe aqui nos comentários. E se quiser mais histórias de terror e suspense, conheça as minhas publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kindle Unlimited. E se gosta de histórias de assassinos, acesse essa playlist do canal com as histórias de True Crime. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!